Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Agradeço todo mundo que está curtindo e comentando os vídeos aqui no canal. Peço que vocês continuem, a gente precisa de uma frequência, de um tempo com esse engajamento que vocês estão dando agora e que estava diminuindo. Vocês curtindo e comentando e hypando, o canal vai voltar com engajamento. E chegou a vez dela, que já tem 30 comentários pedindo o nome aqui. Jana, idade, 29 anos, estagiária. Não, eu não estava procurando um boy online e nem conversei com um boy online. Fizeram tudo isso por mim. Não, eu não fui atrás dele ou aceitei ele porque ele tinha dinheiro. Eu tinha o meu próprio trabalho. E eu não fiquei nessa situação porque não tinha o que fazer ou porque eu gostava. Eu tentei fugir. A história começa na região aqui de São Paulo, no Bom Retiro. E o que eu posso dizer para vocês é que eu não imaginava que eu ia chegar a um ponto tão humilhante na minha vida. Até porque tudo era muito certinho na minha família. Eu vim de uma família de pais rígidos, tradicionais, japoneses. Sim, eles tinham essa ideia de que japonês tem que casar com japonês. E talvez, dessa vez, isso não tenha dado muito certo. Eu estava terminando a faculdade, já procurando trabalho e não tinha sucesso sobre isso. Era assim uma menina muito vaidosa que tinha lá os seus paqueras, mas que sabia que não poderia viver nada sério com esses caras por causa da família. No fim, eu tinha certeza que eu ia acabar com o japonês, mas eu esperava um final feliz. Tinha um cara na faculdade que eu considerava o meu quase amigo. Mas com o tempo, a gente foi percebendo que o que a gente sentia era outra coisa. Eu lembro que uma vez a faculdade tinha vários andares com vários banheiros e a gente estava perto de um banheiro e do nada, no meio de uma conversa aleatória sobre o conteúdo da escola, ele me empurrou nesse banheiro aí e a gente começou a se pegar de um jeito que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Eu não pensava que esse cara fosse ter alguma química comigo, até porque para mim ele cortava pro outro lado. Só que depois que a gente teve isso no banheiro, eu percebi que não. Ou então ele cortava para os dois lados. Foi se criando uma química dentro de uma amizade que a gente já tinha. Então, por isso que foi ficando uma coisa muito forte, porque a gente já tinha algo estruturado de se ver sempre, de conversar, de fazer trabalho, de discutir sobre, a gente tinha as mesmas opiniões. E vou falar para vocês que eu tentei apresentar ele para minha família, depois de um tempo já juntos, que eu achei que fosse funcionar, mas não aconteceu. O meu pai, na verdade, eu avisei a minha mãe para ela avisar o meu pai que eu ia levar e falei que ia levar um amigo em casa, mas eles já sentiram assim, né? Que tinha alguma coisa aí que não batia. E o meu pai, no dia, ele deu uma desculpa esfarrapada e não deixou esse meu amigo barra quase namorado entrar em casa para jantar. Então, ele deu a desculpa de que não queria me ver com homens na frente de casa, dentro de casa, mesmo eu falando que era só um amigo. Eu fiquei muito constrangida nesse dia, expliquei depois para esse meu amigo. Mas esse meu amigo, ele não tava muito aí de querer alguma coisa séria, sabe? Ele gostava de passar o rodo, fazia isso em várias meninas da faculdade. E o que aconteceu? Eu fiquei com a imagem de que ele era um cara bom pela amizade que eu tinha com ele. Mas quando ele virava um parceiro para outra coisa, ele não era esse rapaz legal, não. Eu fui descobrindo isso aos poucos. Então eu sempre batia muito o pé com os meus pais nessa questão de aceitar um japonês para se relacionar e buscava outras alternativas que não foram muito bem sucedidas. Sempre o meu relacionamento dava alguma coisa assim muito surreal, que eu queria desistir de olhar para a cara de homem. Com esse meu amigo foi assim.
Ele pegava uma menina do andar de baixo e outra menina do andar da sala de cima. E eu no meio dessa confusão. O que ele fazia? Ele falava pra menina do andar de baixo que eu que dava em cima dele e a de cima que a de baixo que dava, aquela confusão toda. Porque ele ficava, tipo, envolvendo uma e a outra pra sempre ser desculpado e sempre tirar uma casquinha de uma e de outra e nunca firmar nada com ninguém. Eu tive uma coisa, né, uma educação na minha família, que ela sempre foi de muitas regras. E eu sempre aprendi a fazer tudo muito nova, desde arrumar minha cama, arrumar meu cabelo, cuidar da minha roupa, dos meus materiais, isso tudo muito pequena mesmo. Então, quando eu fazia alguma coisa errado, meio que me vinha um trauma, assim, porque eu era muito cobrada por isso. Então, eu fazia as coisas sempre com esperança de dar tudo certo, mas aquele medo do trauma de se errar, ter algum castigo. Eu preferi, num primeiro momento, me distanciar desse meu amigo, porque eu sentia que a gente ia dar muito certo. Só que era ilusão da minha cabeça, porque o cara era igual o Neymar, sabe? Tipo, errei, fui moleque. Era isso que ele fazia. Ele tava lá em cima com uma e a outra andava, passava e via. Depois ele dava um jeito de envolver a menina de que tava tudo bem e que isso não iria mais acontecer. Só que acontecia. Uma dessas duas, que não fui eu, ele chegou a quase pedir em noivado. Parecia que tinha sido que ele tinha decidido ficar pelo menos que um tempo. E eu lembro que uma vez eu tava andando na escada e eu trombei com essa menina. E ela tava, tipo assim, quase que chorando. Eu acho que ali ela tinha descoberto mais alguma coisa dele, né? E aí, nisso que eu fui abrir a boca pra falar com ela, ali naquele momento a gente ia descobrir tudo. Depois a gente descobriu, né? Porque isso que eu tô falando pra vocês, eu não sabia de nada, não. Aí, que eu fui abrir a boca pra falar com ela, esse menino apareceu. E aí ele veio pra cima de mim brigando. O que você tá fazendo com ela? Ela já tá magoado bastante, você ainda fica inventando coisa. Eu não tinha falado nada pra menina. E a menina, vendo a reação dele, mesmo vendo que a gente não tinha nem se comunicado, foi para os braços dele chorar e ficou com ele. Depois daquilo eu falei, não, realmente deixa esse cara pra lá. Só que ele ainda continuava conversando comigo porque a gente era da mesma sala. E esse envolvimento, você sabe como é, né? No dia que acontece isso, tudo bem, você fica brava. Daqui passa 2 meses, passa 3 meses, passa 4 meses, você já não tá mais com aquele sentimento. Quando você vê, de repente você tá carente, você vai se envolvendo e vai deixando acontecer de novo. Isso assim, eu não tinha ido até o final com ele em nenhum momento, tá? A gente só tinha se roçado. Eu vou dar uma pausa no que estava acontecendo comigo, porque nesse mesmo momento que eu estava passando por tudo isso, os meus pais já estavam tramando coisas que eu nem sabia. Então, assim, enquanto isso, os meus pais estavam procurando um parceiro para mim. O meu pai e a minha mãe, eles tinham um contato lá no Japão, a gente sempre viajava, eu sabia falar japonês, a gente tava ali sempre que inserido na cultura do Japão. Não na do Brasil. Fechava a porta, podia-se dizer que a gente estava no Japão. Então, assim, o que eles fizeram? Tem um movimento no Japão onde os pais encontram parceiros para os filhos. Como é que é esse movimento? Às vezes acontece até na praça, tá? Às vezes é só de conversa, às vezes acontece assim em público. Eles pegam foto do filho, currículo, todas as informações e praticamente faz uma apresentação do que o filho é, do que o filho deixa de ser, para que outros pais escutem ou até mesmo as meninas escutem e decidam ou não marcar um encontro com esse rapaz, que às vezes nem tá sabendo que isso tá acontecendo. Eu sabia que existia isso lá, mas eu não sabia que isso estava tomando um rumo online. Então, assim, eu não sabia que os meus pais estavam em um grupo onde existiam outros pais, que se tinha praticamente um dossiê inteiro de cada filho. E quando eu falo um dossiê, gente, eu tô falando de características do tipo assim: ela se estressa logo, ela xinga muito ou não xinga, a cor de roupa e o modelo, o decote que ela usa é esse. Tinha lá as minhas medidas, e medidas até de braço, tinham medidas absurdas.
Se eu já tinha namorado, por quanto tempo, quanto eu gastava para comer por dia, quanto que eu gastava com a minha beleza no mês. E eu usava esmaltes ou não, se eu preferia o cabelo natural. Então, assim, desde ações emotivas, ações da minha personalidade, até coisas físicas, eram descritas nos detalhes. Não só a minha, mas como das outras meninas e dos rapazes também. Dentro disso, eles faziam um tipo de um match. E aí eles decidiam que aquele rapaz talvez fosse o certo para a filha. E eles iam dar um jeito desse encontro acontecer. Consciente ou inconscientemente. Assim, eu sabendo ou eu não sabendo. Alguns falavam, você vai se encontrar porque é esse que a gente quer e você se vira. E outros, a maioria, dava aquela abertura, olha, tem esse moço aqui que eu conheci, amigo da família, não sei aonde, a gente vai num jantar e aí você vai junto. O meu, que tinha dado esse match todo, tava lá no Japão, não tava no Brasil. Então, os meus pais avançaram mais na situação para que eu conseguisse ter esse encontro com ele. Ele passou pelos critérios do meu pai, o Haruto, porque ele era um rapaz frio. Ele era um rapaz frio, um rapaz calmo e que tinha uma personalidade muito doce. Mas vamos deixar o Haruto um pouquinho de lado, porque o que acontece? Eu já tinha negado vários caras que os meus pais tentaram me apresentar despretensiosamente e que estavam no Brasil. Imagina um cara no Japão, mas enfim. Eu só aceitaria isso se alguma coisa de muito errado tivesse dado. E eu tava vindo numa sequência de relações, assim, estranhíssimas, né? Não era nem relações, eu vou dizer que ficadas. E a minha esperança estava com esse meu amigo. E era uma esperança, assim, de estar apaixonada, sabe? Aquela coisa de posse, mesmo que o cara tá fazendo as coisas erradas, a gente continua e a gente batalha e vai atrás. Então, quando me deu a quebra, foi o que esse meu amigo fez comigo para eu, depois disso, decidir, então, aceitar, pelo menos dar um oi pro Haruto. O que esse meu amigo barra ficante fez? Ele começou a se declarar para mim, do nada. Ah, porque eu tava errado, porque eu me arrependi, porque eu não devia ter feito isso, porque eu tava numa fase de brincadeira, agora eu quero coisa séria. E eu fui me envolvendo nessa palhaçada. Eu disse que eu queria uma prova de se isso era verdade ou não. E ele disse que a prova seria me assumir para todo mundo da faculdade. Como? Andando comigo de mão dada. Então, começou, né? Os abraços, os beijos. Onde ele tava, eu tava. A gente ainda não tinha feito nada. Eu tava segurando. E aí, ele veio com convite de conversar comigo num bar, e depois a gente ia para uma praia, aquela coisa toda, e aí eu fui para esse bar. Nesse bar a gente já bebeu um pouco, e no carro, ele me chamou assim do nada, eu preciso pegar uma coisa aqui no carro, vem aqui comigo. Que aí eu fui, né, era à noite, e ele tava querendo, né, já finalizar tudo ali no carro, e eu falei que não. A gente não vai pra praia, tá? A gente vai pra praia. Aí deu aquela disfarçada, dali nós fomos pra praia e aquela coisa toda, só que eu também não queria fazer nada naquele momento, eu ainda não tava confiando 100%, né? Porque o que ele fazia? Passava o rodo na menina, depois que ele conseguia, ele ia pra próxima. Como ele não tinha até esse momento passado o rodo em mim, ele tava, né, nessa conquista doida. E aí eu não aceitei de novo, ele veio pra cima de mim, eu falei que não, dessa vez ele tentou assim mesmo, mas quando eu falava que não, ele parava, ele não avançou. Só que começamos a discutir, porque ele falava que não sabia mais o que fazer para eu confiar nele, sendo que ele não tinha feito nada. Eu falei isso que eu tinha o meu tempo, que ele tinha que respeitar. Ele não respeitou isso. E aí ele falou que queria respirar um pouco de ar puro, que não estava se sentindo bem, porque isso aconteceu no carro, na praia que ele me levou, né? E aí eu não acreditei no que ele fez, porque ele falou que precisava respirar e tal. A gente desceu do carro, andamos, e aí ele falou que precisava dar uma bituca lá, né? E que ia pegar. E aí foi pegar. Quando ele entrou no carro, ele saiu andando com o carro. Ele me deixou na praia, tipo, sozinha.
E eu achei que ele tava brincando, que era uma pegadinha, mas não. Eu acho que ele se enfesou tanto de eu negar, né, de fazer com ele, que ele simplesmente falou, ah, se vira. Me deixou lá. E aí, o pior, meu celular tava onde? No carro? Com ele. Não tinha, tipo, como eu pedir ajuda, como nada. E aí eu tive que ficar nessa praia, imagina. Gente, as minhas pernas tremia, suava, porque assim, eu já me via naquela coisa de mulher desaparecida, porque, né, as circunstâncias eram pra isso. E eu tive que ficar caminhando e procurar alguém, era tipo muito já noite barra madrugada, e logo ia clarear, que foi a minha sorte, de achar alguém para que eu entrasse em contato com meu pai, com a minha família, para pegar dinheiro para voltar, porque eu não tinha bolsa, não tinha nada. Eu tava só com a roupa do corpo na areia. Então, assim, foi tão traumático isso pra mim, agora resumindo, não, mas assim, o medo que eu passei, como eu me senti um lixo, enfim, que eu achei que então eu estava errando por eu estar escolhendo os caras e não estar escutando os meus pais. Então, que eu deveria escutar pelo menos uma vez alguém que os meus pais me indicassem. E aí foi aí que eu comecei então a dar atenção pro Haruto. Haruto, idade, 33 anos, trabalha no mercado financeiro. Quando eu fui conversar com os meus pais, eles falaram que o Haruto passou por todas as perguntas de pressão que eles fizeram de forma friamente calculista. Que então ele era um rapaz muito centrado, além de ser muito bem colocado no mercado financeiro, que era importante para os meus pais, tá? Para mim. Nerd, essa parte eu gostava, porque não era um cara que era aparecido, queria ficar chamando atenção. E questionaram ele, né? Porque ele parecia um cara bem sucedido, correto, que qualquer japonesa já teria fechado para casar. Por que toda essa solidão, né? E ele dizia que ele era muito criterioso na escolha e que ele ainda não tinha encontrado a mulher certa. E que ele primeiro tinha trabalhado em crescer profissionalmente, em dar todo um conforto, já que ele queria ter uma família, e depois dele ter a condição financeira, aí sim que ele começou a tentar pesquisar sobre mulheres. Então ele estava um pouco atrasado nisso. A minha família gostou muito dessa parte, né, de entender que ele não era um desesperado para ter uma relação, né? Vou falar para vocês também porque eu aceitei o Haruto, pelo menos esse início. Eu tava traumatizada com essa coisa de contato, gente. Quando me falaram que ele tava lá no Japão, eu achei que era uma boa esse negócio à distância. Porque parecia que não ia acontecer de verdade nunca, entendeu? Tava bem longe. Porque na madrugada, eu tive que pegar ajuda com um homem, né? Um homem em um caminhão. O que eu pensava que poderia acontecer comigo naquele momento. E, tipo, só tinha aquele cara pra me ajudar. Ou ele me ajudava, ou ele, né, fazia o que ele queria fazer comigo. Então, assim, sempre me vinha a imagem dessa cena, sabe? Quando eu pensava em tentar me relacionar de novo. E aí, o que que acontecia? O Haruto, ele conversava com a minha família online. E não conversava comigo. Eu vi só uma foto dele. Eu mandava as perguntas para os meus pais e os meus pais faziam. No começo mesmo, não tinha contato nenhum. Então me deu, né, uma certa descarregada daquilo que eu precisava. E depois que eu fui vivendo a vida normal, aí sim vamos conversar e conhecer o Haruto, tipo, olho no olho, lógico, pelo vídeo. Para os meus pais, ele sempre se apresentava de terno, cabelo engomado, um homem super seguro de si. Quando foi para se apresentar para mim na chamada de vídeo, ele se transformou. Tava mais para Naruto. O Haruto tava mais para Naruto. Então o cabelo já tava mais bagunçado, já não tava com terno, era outra pessoa. Isso porque a minha mãe ficou de longe olhando e depois ela me mostrou como que ele realmente se apresentava para eles, mas a gente deixou isso em segredo, não contou pro papai, porque o papai com certeza ia encrencar com isso. Ele só trabalhava, né? Esse é um defeito de um homem bem-sucedido, mas pelo menos você não vai precisar se preocupar com o resto. Mas ele só falava de trabalho. Gostava muito de falar de números e gostava muito de filmes de terror. Tinha umas lendas urbanas lá no Japão que ele também gostava muito de comentar. E ele falava naturalmente.
Outra coisa, ele falava comigo sempre assim. Nunca, tipo, olhava fixamente, entendeu? Ele sempre tava falando com o olhar perdido. Da vez, passou meses pra acontecer isso, em que ele fixou o olhar, aí eu fixei o olhar também e ele deu um sorriso. Gente, foi o sorriso mais lindo que eu vi na minha vida. Ali começou a conexão. Outra coisa também que os meus pais fizeram, quietinhos, para que ajudasse na evolução de se ter uma relação, é de que eu não conseguia trabalho de jeito nenhum aqui no Brasil, estágio nada. E adivinha onde que os meus pais conseguiram oportunidades de trabalho para mim? No Japão. Antes de eu pensar sobre essa proposta de ir atrás, ele veio ao Brasil, tá? Ele veio aqui, não teve problema nenhum, não deu sinal nenhum, né? Num momento tranquilo. A gente só ficou nos amassos e era uma coisa muito doida esses amassos. Eu gostei muito, me fez pensar muito sobre continuar. E também não vi problema nenhum. Ele era muito educado, respeitador, sabe? E a questão do trabalho que eu tinha medo, né? Também tem uns caras que não gostam que você. Não quer, né? Quer que você fique lá pra cuidar da casa, da família e tal. Como ele já tinha dinheiro, isso poderia ser um problema. E não, ele me incentivava, entendeu? A tentar o trabalho lá, e a me desenvolver, e a ser uma mulher de negócios. E a gente só destravou mesmo no roça-roça, porque antes eu tava congelada. Por quê? Ai, quando ele avisou que tava chegando no aeroporto, a minha mãe simplesmente veio com uma lista de tudo que ela tinha falado de mim, que ela tinha colocado sobre mim. E muito do que ela tinha colocado ali não era verdade, entendeu? Ela tinha me pintado como uma santa. Só faltava o véu. E aí eu falei, meu Deus, eu vou me comportar de outro jeito, ele vai perceber. E por que que a senhora falou tudo isso? Porque, na verdade, uma mulher, né, mais delicada, mais sensível, mais submissa, o cara vai se interessar mais, né? Espertinha mamãe. Então eu fiquei um pouco travada, com medo, né? Mas depois que a gente se soltou no roça-roça, eu fui eu, assim. E ele não teve problema, ele não julgou nada. Ele entrou no escritório com meu pai e ele ficou por horas lá. Eu tô falando, gente, de coisa de 2, 3 horas. Que eles não abriram aquela porta. Parecia que, sei lá. Nada, né, que eu ia ver essa coisa do trabalho, porque eu não queria ir pra lá só pra ficar. Não queria ficar na casa dele. A gente ainda não tinha feito nada. E pelo caminhar da coisa ia ser só depois do casamento. E então eu queria que o trabalho desse certo para que eu tivesse a minha independência lá e não, né, ficasse dominada por ele. Então, eu só fui mesmo pro Japão, mas primeiro por causa do trabalho. Eu queria testar isso e deu muito certo no começo. A questão do lugar para morar, o trabalho pagava bem, só que a adaptação foi bem pesada para mim. Então eu tive várias questões e o que me fez mais ainda me envolver com o Haruto é que ele sempre estava ali para me ajudar de uma forma muito tranquila. De estresse por causa da carga pesada do trabalho, né? Que lá você não para de jeito nenhum. Eu comecei a ter dores no corpo, mas eram dores muito fortes, que eu ia no médico e não dava para entender, porque não tinha resposta, não era nada ruim, sabe? E aí, eu lembro que ele chegou um dia até a me carregar no colo, porque eu tava me arrastando, eu não conseguia. E ele fazia massagem, e ele dava comida, e ele fazia tudo que ele podia fazer. Uma vez, de tanto digitar no trabalho, eu peguei como se fosse uma tendinite. E, gente, ele também cuidou de mim, assim, de dar comida na minha boca, de pentear o meu cabelo, de me ajudar com as coisas de casa. Tudo que eu precisava fazer com a mão, ele fazia pra mim. E assim, ele tava nessa coisa de querer ter uma família, mas eu ainda tava observando ele, sabe? Não sabia se era o homem certo. E ele começou a falar que eu era a mulher certa, que ele tinha certeza, e independente do que acontecesse, ele tava sempre ali pra mim. Eu tô falando de lá, vai passar roupa, tá? Perdi o trabalho em poucos meses. Eles me descartaram assim.
Eu acho que eu não tava dando conta energeticamente, algumas vezes me pegaram, tipo, cochilando pra dormir. Eles querem robô, sabe? Eles querem máquinas, e eu não tava acostumada com isso no Brasil. Eu só tinha minha faculdade, né? E ia pra casa dos papais. Então, quando mudou isso, essa adaptação deu um nó, assim, na minha cabeça. E ele tava ali. Então, quando eu perdi o trabalho, eu falei, poxa vida, né? Agora eu tenho que arranjar outro trabalho, tem o aluguel da casa, tem tudo. E eu não aceitava que ele pagasse, eu não aceitava que ele me ajudasse com comida. Também não queria falar para os meus pais, porque seria uma vergonha para eles que estavam apostando em mim. Então, ele me deu a ideia, assim, de eu ficar um pouco na casa dele até eu conseguir outro trabalho, porque não tinha como eu pagar aquele aluguel e nem achar um aluguel mais barato com o dinheiro que eu tinha. Isso ele foi tão parceiro, sabe? Na alimentação, na saúde, em me acalmar, tudo. Que em poucos meses ele tinha muita coisa para fazer, né? Eu tinha muita coisa para tentar fazer, né? Então a gente não ficava o tempo inteiro estocando, se pegando, a gente não dormia junto nem nada. Então quando aconteceu isso, quando os dois tiveram tempo de se olhar e um para cima do outro, ele quase tirou a roupa, quase que chegou nisso. E aí, enquanto tava acontecendo isso, ele me pediu em casamento. E eu aceitei. Esqueci de falar pra vocês que, muito agradecida que eu estava antes dele me pedir em casamento, eu limpava a casa dele, era o mínimo que eu podia fazer, né? E tinha um quartinho que sempre estava fechado, que ele nunca deixava eu entrar. Guardem essa informação. E o que um homem espera depois de estar casado, né, com a mulher da vida dele? Ainda mais que a gente não tinha feito nada. É de, né, finalizar o ato. E eu não vi a movimentação dele. Nem no casamento, nem na festa, nem quando chegamos em casa. Eu que achei que tinha que ir para dar um beijo nele. E fui. E aí começamos tudo de novo. E ele parou tudo de novo e pediu para eu esperar. Esse esperar durou mais ou menos uns 30, 40 minutos. Ele simplesmente não voltava. Ele me deixou lá na cama e falou: senta aqui bonitinho que eu já volto. E não voltava. E eu não sei se ele tava nervoso, o que era, mas ele chegou com uma chave. E aí era o que, né? A chave do quarto, que eu falei pra vocês que antes eu não tinha entrado. Quando ele abriu, eu não sei descrever, gente. O quarto era o chão, cama, parede, tudo. Tudo como se fosse, eu acho que um papel de parede, de mangá. Mas era mangá não infantil, né? Era mangá de fazer, né? Check, vocês sabem? Então, era desenho de mangá de ponta cabeça, com as pernas pro ar, o outro enfiando a cabeça no buraco da cabeça que saía pelo outro. Era uma coisa assim, gente. Eu olhei, eu falei, meu Deus, o que vai ser agora, né? Ele tinha gostos excêntricos, talvez. Mas a coisa piorou quando ele me colocou para sentar na mesinha, como se eu estivesse na aula de educação infantil, e começou a tirar os desenhos, que eram ele que fazia. E ali, gente, era cada desenho que eram umas poses, umas ideias de colocava umas frutas, uns objetos, umas coisas no meio, umas poses que não existia de se fazer junto. Eu fui vendo aquilo, ele foi me mostrando e falando. Eu gostava, o que eu gostava, que eu podia falar, o que eu não gostava. Gente, não tinha nem como eu falar que eu gostava de alguma coisa ali, porque eu nunca tinha experimentado nada do que tava ali. E pra mim, qualquer outra pessoa também não, porque era muito surreal na minha cabeça alguém tentar alguma coisa que ele tinha desenhado, de tão bizarro que era. E aí, ele me deu uma folha, o papel, e falou: você pode, tipo, se expressar também o que você quer. Eu acho interessante a gente ter isso antes de ir para o ato, para nós estarmos mais livres e abertos para fazer alguma coisa. E eu fiquei assim, meu Deus, eu só queria um papai e uma mãe, né? Eu só queria uma coisinha, um amor. Não tava esperando tudo isso. Gente, eu só sabia desenhar 2 pauzinhos, assim. Aquele desenho da educação infantil.
O desenho do cara era desenho profissional. Do sei lá, 3D, sei lá quantos D. Entendeu? Eu comecei a duvidar até de que tinha filme. E duvidei certo. O que eu ia desenhar ali? Que eu tinha desejo. Eu só queria fazer uma coisa normal, como todo mundo fazia. E aí eu falei pra ele que eu não sabia desenhar. Então você tá com vergonha? Tem alguma coisa que tá te retraindo? Tem alguma coisa que eu fiz errado? Ele foi se afastando assim, ficando com uma cara sinistra, uma coisa meio psicótica. Eu falei, não, tá tudo bem. Eu só não sei desenhar. É algum problema não saber? Não, então descreve que eu vou desenhar pra você. Gente, não tinha nada. Eu tava tão assustada com a situação que não tinha nada que eu falasse ali. Eu falei, olha, vamos lá, espero que você me entenda. Eu não tô acostumada com isso. Lá no Brasil é super normal, né? A gente vai, faz. Igual tava super fluindo, a gente não precisava ter parado pra isso. Não, mas eu me sinto bem com isso. Mas a minha mulher, que eu tenho certeza que é você, que eu escolhi a dedo, vai saber fazer isso, vai saber descrever. E aí ele pegou lá o papel, caneta, sei lá o que que era, e falou, por cima ou por baixo? Começou a ele trazer as ideias e queria que eu respondesse. Eu fui timidamente falando sim ou não para algumas coisas, mas não era algo que me agradava, porque ele estava fazendo um projeto de uma food que a gente podia já estar fazendo ao vivo. Parecia que ele estava postergando isso, eu não entendia o porquê dele estar postergando. E por que esse homem estava postergando tanto? Como eu duvidei e acertei, vieram os vídeos. Também de mangá. E pelo que eu entendi, alguns ele tinha baixado, alguns ele que tinha feito. E aí, a tela enorme do computador dele eram cheias de pastinhas para lua de mel, com a minha esposa não sei aonde, e tipo assim, cada dessas pastinhas tinham essas situações desses desenhos que ele queria reproduzir. Não cansado, ele de roupa queria testar as posições comigo. Parecia que ele tinha algum medo que ele tinha medo de alguma coisa dar errada na hora do vamos ver. Então, que ele queria programar detalhadamente, simetricamente, o que iria acontecer. E o pior, que ele não tinha uma experiência com nenhuma mulher antes. Que toda a experiência que ele tinha vinha daqueles desenhos. E aí, eu fiquei, né, falei, vou conversar. E aí, conversando no celular, conversava com mulheres, eu tinha amigos homens, tinham ex-ficantes que eu também conversava. E eu fui detalhando tudo isso porque nem eu tava acreditando. Eu gostava dele, tá? Então eu não sabia como reagir, como passar, como falar, se ele ia se ofender. E aí fui comentando isso no celular com todo mundo. Até que chegou a hora do vamos ver. Isso durou uma semana, essa enrolação. Aí, não sei se eu passei segurança pra ele, porque tudo que ele falava, eu falava assim, olha que ótimo. Fomos pro vamos ver. E aí eu entendi o porquê da insegurança toda, né? Porque o Hashi do Naruto, do Haruto, o Naruto, o desenho tem, não tem, né? Bom, o Hashi do Haruto era o quê? Antes fosse um giz inteiro. Era a parte da cabeça do giz. Se é que vocês me entendem. Então vamos pôr aí metade da cabeça do giz acordado, não dormindo. E aí ele queria com aquilo fazer as posições, as coisas do mangá, que realmente dava, né? Porque era todo um contorcionismo que se tivesse realmente um hashi no tamanho normal, não ia dar muito pra fazer, né? Mas daquele jeito lá realmente dava pra entrar da doideira. Gente, vou ser bem sincera, eu sei outros jeitos de me satisfazer, de satisfazer com o casal, e eu estava aberta a isso. De tanto que eu queria que aquilo desse certo, eu estava aberta a tentar várias coisas que ele quisesse.
Não dentro da doideira, né? Mas assim, dentro da normalidade. De que um homem pode fazer numa mulher, que uma mulher pode fazer num homem, que eles podem se satisfazer independente da coisa tradicional. E eu fui tentar conversar isso com ele agia como se eu tivesse... Como se eu não estivesse enxergando, como se tivesse tudo normal. Entendeu? Como se não tivesse problema nenhum, como se não precisasse discutir, né? Se você ia fazer com a boca, com a mão, não precisava discutir nada disso, porque ele tinha todos os instrumentos propícios para fazer. Tanto que ele já estava há anos desenhando tudo aquilo, só esperando a mulher certa para acontecer. Então, talvez eu não fosse a mulher certa. Falei várias vezes, então talvez eu não... Você escolheu errado. Não, não. Eu jamais escolheria errado. São anos e anos estudando, pesquisando, não sei o quê, pra achar, e é você. Você que tem aí que se resolver. Esfriou tudo, né? E aí ficou uma coisa assim que um não sabia olhar pra cara do outro, que não sabia o que perguntar, não sabia o que fazer. Passou acho que uns 4 dias sem a gente tentar nada. Voltamos de novo. E aí ele ficava o tempo inteiro, quando ele não estava trabalhando, ele ficava o tempo inteiro trancado nesse quarto. Uma vez ele deixou a porta do quarto aberta. E aí peguei, não sei se vocês sabem, mas no Japão eles têm aparelho pra tudo, né? É pra coisa do cabelo, pra fazer massagem nas costas, pra tudo. E aí eu não sei se isso era específico pra ele usar lá no hashi, tá? Mas era tipo uma pinça, tipo um bico de pato, assim, que pegava aquilo lá e fazia o serviço. Eu não sei explicar direito que aparelho que era, mas aquilo me deu uma vontade de rir e ao mesmo tempo fiquei com dó. Porque depois ele queria que eu fosse essa pinça, né? Porque não conseguia entrar em mim, era só podia resolver com a mão mesmo. Ou nesse formato de... Também se fosse fazer era nesse formato de pinça. Que a minha mão inteira não dava. Pra vocês entenderem o grau da situação. O que foi acontecendo? Essas situações constrangedoras, elas foram acontecendo. Toda vez que a gente ia tentar, era alguma coisa assim que eu ficava assim, aí murchava a situação, né? Porque não tinha o que fazer. Cada vez tentando de uma forma e nunca se finalizava. E com isso ele começou a ficar ciumento no nível hard. Ciumento com as roupas que eu vestia, ciumento de que ele não queria mais que eu fosse no trabalho, que eu ficasse dentro de casa, que não queria que eu trabalhasse mais com nada. Ele sabia que eu tinha ido pra lá pra conseguir trabalho. Depois de casar, eu queria fazer entrevistas e queria crescer nisso. Ele cortou, mas ele cortava assim de falar, sou eu que mando e é isso que você vai fazer. Eu deixava passar um tempo, tentava, né, voltar de novo e ele vinha super bravo falando que não. A gente começou a brigar muito por causa dessa questão de trabalho, porque eu recebi uma oportunidade de uma entrevista muito boa e ele simplesmente entrou na minha caixa e apagou antes que eu visse. E eu só vi porque fica acho que uns 2, 3 dias no lixo. Eu sou daquelas que vasculho tudo e eu vi e eu não tinha apagado. E ele confirmou na minha cara que ele tinha feito isso, que ia fazer pior, porque eu não ia mais sair de casa. E ele começou a me trancar em casa assim. Tirou a minha chave, pegava o meu celular, queria saber o que eu tava falando, queria saber o que eu tinha feito durante todo o dia, o que eu ia fazer de um cômodo para outro, gente. Não tinha, né? E aí, se eu não falava, ele falava que então eu tava mentindo, que eu tava escondendo o que eu tava fazendo. Mas tudo isso é porque ele não se satisfazia na hora do vamos ver e não conseguia me satisfazer. Sendo que se a gente sentasse pra conversar, talvez não tinham modos de isso acontecer. Mas ele queria que fosse do jeito dele, do jeito que ele já tinha um projeto, né? E não acontecia e cada vez ele foi surtando cada vez mais. A ponto dele pegar o meu celular e ver mensagens com esses meus ex-ficantes, que eram brasileiros. E que tinha uma mandioca muito boa. E não nas conversas que eu estava tendo naquele momento com os brasileiros, mas nas conversas anteriores, a gente tinha falado sobre isso e eu nunca tinha pagado. Então, afetou muito ele, dele ver lá, né, o negócio, a mandioca que o brasileiro mandava, e do que eu falava que eu gostava e que eu não gostava que fosse menor que isso. Ali ele foi vendo que, na verdade, eu tava escondendo, mas não é que eu tava escondendo, eu tava tentando levar a relação adiante, eu tava tentando ser positiva,
mesmo não gostando daquilo. Porque eu gostava que fosse pra torar mesmo, entendeu? E aí ele foi vendo tudo aquilo e foi falando que eu era mentirosa, que eu era falsa e que eu tava traindo ele com certeza. Agora vocês me expliquem, como que eu tava traindo ele se os caras estavam no Brasil? E naqueles dias, depois que eu casei, não tinha nenhuma mensagem, nem foto minha, nem nada. Era tipo dia antes. E ele olhou pra mim e falou: não quero saber. Tipo assim, pra ele, mesmo antes eu já tinha que ser fiel a ele, sem conhecer ele. Ele pirou a cabeça, pirou o cabeção. Ele ia me ensinar como que eu tinha que me comportar como uma esposa dele, que ele não ia aceitar isso que tinha acontecido, que eu teria que pagar por isso. E eu não sabia, assim, tudo que ele pedia, eu aceitava porque eu ficava com dó. E porque ele fazia uma coisa que não dava sentido nenhum e não tinha nenhuma maldade pra mim. Eu achava isso. Até que um belo dia, no quarto, primeiro ele me prendeu no quarto. E ele me deixou um tempo lá, onde eu desgastei a minha mente tentando entender o que estava acontecendo. Ou seja, eu fiquei cansada mentalmente. Eu chamava ele e ele não respondia. Não explicava o que estava acontecendo. Depois de umas horas que eu fiquei trancada ali no quarto, ele então entrou e pediu que eu abrisse, né? E aí eu falei, bom, ele vai tentar, de alguma forma, o machizinho dele, ver se funciona. E aí ele veio pra cima de mim, só que o que ele veio pra cima de mim, que ele colocou a mão nos meus 2 joelhos, não era muito bem pra colocar o hashi, e sim para me amarrar. Eu achei que ele ainda estava me amarrando, tentando uma coisa nova que funcionasse na hora do vamos ver. Só que não era, gente. Ele chegou com uns tubos que eu não sabia muito bem o que era, que depois eu entendi que era cola. Era um tipo de cola, tipo super... Aquela cola super, que tem gente que usa até em machucado, que não pode porque inflama. Pois ele passou aquilo em mim, querendo fechar a minha frente, as peles da minha frente, dizendo que daquela forma nenhum outro homem entraria ali além dele. Que quando ele quisesse fazer alguma coisa, aí sim ele ia limpar com água quente, sei lá com o que, e ia me usar, mas que se não, eu iria ficar com aquilo fechado. Se eu quisesse trabalhar, se eu quisesse ter vida, porque ele não confiava mais em mim. Aquilo, eu não sei explicar pra vocês, gente, foi porque assim, era uma dor que às vezes que eu sentia que tava assada, que eu sentia que tava queimando, e que eu tentei pedir ajuda, mas aí eu já não tinha mais meu celular, eu já não tinha mais pra onde pedir socorro. E ele queria observar, primeiro que ele já não deixava eu sair do quarto depois disso, e ele queria observar todos os dias e fechar se visse que alguma coisa estava despontando, porque isso não tem como colar assim de uma vez, né? Você tem que ir fazendo várias vezes. Ele fazia aquilo e me amordaçou pra eu não gritar, porque eu comecei a falar alto, comecei a querer ir pra cima, e ele passando ali todos os dias a quantidade de cola que ele queria para que ninguém acessasse. Só que o que ele não percebeu, que uma hora nem ele iria acessar, pelo que ele estava fazendo. Falava, você tá louco, não faz isso, tá doendo, tá ardendo, tá piorando, vai me machucar. E ele falava que era mentira, que eu tava exagerando, que ele já tinha calculado, já tinha estudado sobre isso, que não dava problema nenhum, que algumas mulheres faziam isso para dizer que eram puras e que funcionava. Então, assim, que eu não precisava me preocupar, que ele sabia o que estava fazendo, porque ele estava ali guardando o presente dele, a joia rara dele. Ali ele me dava água, me alimentava, sim, era ele que me levava para o banho, e quando eu tinha que fazer as necessidades, ele dava um jeito de limpar, de fazer tal, e eu ia lá fazer as necessidades e ele passava aquela cola de novo. Só que teve momentos que já não tinha mais como tirar tudo, porque ele ficou dias fazendo isso. Então começou a me prejudicar e ele viu que não tinha, que ia ter uma hora que não ia ter mais saída pro que ele tava fazendo. Primeiro que ele não fazia nada comigo, não tinha como eu estar traindo ele com ninguém, eu não saía de dentro do quarto. Por que que ele precisava fazer uma maldade dessa comigo? Eu falava pra ele que ele ia pagar por isso,
que ele sabia que isso ia dar algum problema muito ruim, que ele ia ter que me levar no hospital a qualquer momento. E ele falava que não, que ele tinha visto, ele era tipo expert na internet, sabe? E que ele tinha visto como cuidar, como tratar, que ele sabia até o ponto onde ele poderia fazer, que o importante era que ninguém chegasse perto de mim. E ele foi me irritando e eu fui ficando com uma dor a ponto de eu já não pensar mais no que eu estava fazendo ou não. Nesse momento eu estava no quarto e a única coisa que eu queria era achar alguma coisa para que eu pudesse fugir. O que eu vi em volta no quarto era uma caneta, mas era uma caneta um modelo diferente que era super pontudo. E eu comecei a ficar vidrada e a só focar naquela caneta. Eu queria ter um jeito de chegar até ela, porque eu ia pra cima dele com o que fosse. E eu pensei só no começo ameaçar ele, né? Não fazer nada de verdade. Então eu fiquei esperando, da vez que ele entrava com comida, entrava com um monte de coisa e tal. E que quando ele me soltasse, eu ia pra cima dele com o que eu tivesse. Nisso, ele entrou no quarto para dar comida e tal, e aí ele não soltava as minhas pernas, mas ele soltava o meu braço. Só que eu falei que queria ir no banheiro, que tinha que fazer, né, as coisas tudo. E aí, no que ele me soltou, gente, no que ele foi me soltando, eu não pensei em nada, eu só voei nessa caneta. Parei assim, na frente dele, eu falei, se você não deixar eu sair, se você não deixar eu passar, eu não sei do que eu sou capaz. E ele achando que eu tava mentindo, que não era eu, que eu não ia fazer nada, veio pra cima de mim com toda a força dele. Eu sei, gente, que eu peguei aquela caneta e eu enfiei aonde eu podia enfiar no braço dele. E aí ele se afastou e eu saí correndo. Saí correndo do quarto para a sala e tranquei ele no quarto. E aí eu ficava pensando, meu Deus, eu vou pro hospital, mas tipo, eu querendo ou não avancei nele, né? E ele tava machucado também. Eu sei que no fim, foi todo mundo pro hospital. Eu chamei ajuda, e quando eu cheguei no hospital, a minha condição já tava numa condição inflamatória. Que assim, porque aquele lugar, né, tem que respirar. Então, o tempo que ficou ali fechado, que queimou, que assou, foi inflamando, ficando na carne viva, a ponto de algumas partes ter que refazer. Se é que eu posso explicar assim pra vocês. Então, eu praticamente quase que perdi os lábios. Ele ainda queria ir pra cima de discutir por eu ter machucado ele no hospital. Porque os pais dele, que eu não citei até esse momento e que só apareceram do casamento pra frente, ainda foram buscar uma forma de defender o filho nessa situação que ele tinha feito comigo. De que eu deveria ter rido, julgado, deixado ele traumatizado por causa da questão do rachizinho dele, a ponto de mexer com a cabecinha dele e ele fazer o que tinha feito comigo. Então, naquela condição que eu estava, sem saber até onde eu ia perder realmente a minha parte da frente ou não, o que seria feito, os pais dele ainda vieram conversar comigo para tentar reverter toda a situação na minha cabeça de que eu tinha alguma culpa e de que eu deveria perdoar e de que a partir dali seria uma nova vida, de que ele não faria mais isso porque iriam tratar ele psicologicamente, iriam tratar a parte da frente do hashi, porque iriam conversar, porque com certeza eu tinha culpa no cartório. Eu sei que eles tentaram fazer uma lavagem na minha cabeça que não funcionou, porque eu saí dali para fazer o que eu tinha que fazer, que era ir até a polícia e falar tudo que tinha acontecido e pedir para separar, e foi isso que eu fiz. Mas enquanto eu passei por toda essa fase
onde eu pedi a ajuda dos meus pais e até os meus pais ainda duvidaram, ainda escutaram a família dele e ainda chegaram a pensar que eu poderia ter feito alguma coisa para ele chegar nesse grau de fazer isso comigo, que ele não teria feito isso por ele. Demorou, porque eu tinha bloqueios, tinha hora que eu tinha medo de ir, tinha hora que eu duvidava se eu estava fazendo certo ou não, de tanto que falaram na minha cabeça. A minha sorte é que eu tinha amizades fora da minha família, né? Tanto ex-ficantes como colegas mesmo, que acharam um absurdo e que era um absurdo o que todo mundo estava fazendo comigo, depois do que eu tinha passado. Porque ele ainda se colocou como se eu estivesse aceitando, como se eu gostasse desses tipos de prática, como se estivesse tudo certo ali. Então, ainda teve uma imagem que eu tive que provar que eu não queria aquilo. A sorte é que eu sabia japonês, porque eu falava uma coisa e a família dele queria reverter que eu tava falando outra, achando que eu não sabia tão bem japonês, a ponto de cair no que eles estavam querendo passar na minha frente. E eles ainda tentaram falar que eu não voltaria para o Brasil, que eu continuaria presa lá, caso eu não retirasse essa queixa. Que para minha vida andar, eu teria que retirar essa queixa. Mas eu, como uma menina estudada que era, correndo atrás de trabalho, fazendo tudo que eu tinha que fazer, eu não aceitei nem o dinheiro deles e nem a pressão para retirar essa queixa, para que eu não acabasse com a vida do coitado do filhinho deles que estava passando por isso, que foi um momento de erro, não é? Porque é assim, o homem erra, é moleque. Depois de toda essa pressão, eu continuei sim com a minha queixa, com o meu depoimento, e ele foi sim pagar o que ele tinha que pagar por ter feito isso comigo. Essa história chega a ser tão absurda, mas apesar da parte surreal, ela traz um ponto muito importante que acontece na sociedade e que todo mundo passa pano como se tá tudo bem. Que é incrível que o homem, ele pode errar da forma que for, que ele ainda continua sendo perdoado, e nem perdoado, porque não é tão grave assim, ele é desculpado, né? Porque uma coisa absurda dessa, a gente ainda tem que escutar que a família do cara achava que ela tinha que retirar tudo para não acabar com o futuro do rapaz. A gente tem um problema muito grande na nossa sociedade, que é não só a questão de passar pano para grandes erros, mas é de como isso é feito, independente do grau da situação, do grau do que aconteceu. Então, infelizmente, a culpa ainda vai cair para cima da gente, né? Como é que vocês lidam com isso? Se é que vocês lidam com isso, né? Porque existe agora um grande grupo de mulheres que até já desistiram de tentar alguma coisa. Como é que vocês lidam com isso nos dias de hoje? Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.